O tema do Eleição para Todos de hoje é fidelidade partidária e nós convidamos a advogada eleitoralista Maíce de Andrade para tirar todas as nossas dúvidas. Maíce, muito obrigada por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda ao Eleição para Todos. Eu que agradeço, Mona Lisa, pela oportunidade e pretendo contribuir cada vez mais com a casa. Bom, a gente vai ter muitos temas e isso não vai faltar para a gente conversar ao decorrer desse ano. Bom, hoje o assunto é fidelidade partidária. Eu acredito que a dúvida de muitas pessoas de casa é, afinal de contas, o que é fidelidade partidária? A fidelidade partidária é o vínculo base entre o cidadão e o partido. Esse vínculo é jurídico e ideológico também, porque essa é a natureza dos partidos em si. Bom, vamos pensar aqui num cenário. O João foi candidato pelo partido A e ele não foi eleito, mas ele é suplente pelo partido A. Só que após as eleições, ele decidiu sair desse partido. E aí a Maria, que foi eleita pelo partido A, 2 anos depois resolveu se candidatar a um outro cargo, ganhou as eleições e essa cadeira ficou vaga. O João, como primeiro suplente, ele vai assumir essa vaga? Não, porque via de regra, salvo algumas exceções, o mandato pertence ao partido em si. Então, nesse cenário, quando ele se desfiliou, se filiou consequentemente em outro partido, a cadeira ficou com o partido onde ele foi eleito, né? Então, fica a segunda suplência convocada e assume lugar. Entendi. A gente tem um caso aqui no Brasil da deputada federal por São Paulo, Tabata Amaral. Ela saiu do PDT, que era o partido pelo qual ela foi eleita, fora da janela partidária. Mesmo assim, ela não perdeu o mandato. Você pode explicar para a gente o que aconteceu de diferente? O caso da Tabata foi um novo paradigma que a gente teve, né? A gente tem um rol taxativo de possibilidades para desfiliação por justa causa, sem perda do mandato, e houve uma nova inclusão. Com esses movimentos suprapartidários, igual a gente tem o Renova, o Acredito, a gente, ela quando candidata, fez com que o presidente do Partido Nacional, o PDT no caso, assinasse uma carta de compromisso, onde ela estabelecia algumas diretrizes. E, consequentemente, com o descumprimento e a comprovação desse descumprimento, ela conseguiu sair do partido porque essa carta de compromisso foi violada. Então, ela ficou um tempo sem partido, agora ela se filiou ao PSB e pretende, não necessita mais de carta de compromisso, né? Mas eu acredito que ela pretenda permanecer por mais tempo. Entendi. Bom, a gente falou aqui sobre janela partidária, que a Tabata Amaral, ela saiu do partido fora da janela. Mas vamos explicar para o pessoal de casa o que é janela partidária e para quem necessita dela, né? A janela partidária ela acontece de 2 em 2 anos. É um período 30 dias antes do prazo final para filiação partidária. Nesse ano foi 4 de abril, então 30 dias antes abriu esse período. Ela serve para aqueles cargos que estão em disputa naquele ano. A gente, em 2022, nós temos eleições gerais, então somente deputados estaduais, deputados federais são beneficiados com essa janela partidária. Vereadores não estão inclusos, somente em 2024, onde haverá essa possibilidade somente para vereadores. Bom, outra exceção aconteceu, né? Já que União Brasil é um partido que foi formado pela junção do Democratas e do PSL. E aí houve alguns casos extraordinários de vereadores desses partidos que conseguiram aproveitar essa janela partidária. Sim, Mona Lisa, foi até importante você tocar nesse assunto, nesse tema, porque é um caso muito recente, muito específico, né? A fusão do partido em si. O que eles alegaram, os vereadores alegaram para sair do partido sem perder o mandato em si? Eles alegaram que houve um desvio do programa partidário com a União e alegaram que os partidos pelo qual eles foram eleitos não existe mais. Então, é assim como não existe mais hoje, o PSL nem o DEM. Antigamente, havia previsão da fusão partidária. A fusão partidária era uma possibilidade de justa causa. Contudo, essa figura foi suprimida, então você tem que demonstrar que houve o desvio reiterado do programa partidário ou mudança substancial da ideologia para que isso aconteça. Assim, eles conseguiram, a maioria conseguiu uma liminar e conseguiu julgar no mérito, mas tem estados, por exemplo, Santa Catarina, onde todas as liminares foram em sentido contrário. Então, ainda não é um entendimento balizado, acho que chegando no TSE vai fazer um entendimento melhor. Bom, você está escrevendo um livro sobre o tema, a gente pode falar sobre ele aqui? Pode, sem dúvida. Mona Lisa, é sobre fidelidade partidária e os cargos majoritários, né? Os cargos proporcionais são aqueles onde há
há necessidade do cálculo do quociente eleitoral, do quociente partidário, para que esse candidato seja eleito, né? Então, há toda uma contabilidade a ser feita. Cargo majoritário é maioria simples. A partir do momento onde nós temos um cenário que desde 2015 não há mais a previsão de financiamento de empresas, e hoje em dia o financiamento majoritariamente das campanhas é financiamento com verbas públicas, através do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral, que é o FEFEC, ou o fundo partidário, nós temos um cenário que acontece o seguinte: eu fiz até um estudo de caso sobre o Flávio Dino no Maranhão, então governador do Maranhão. Ele foi eleito pelo PCdoB, e ele recebeu quase 6 milhões e 800 mil reais do fundo partidário, com verbas públicas. E isso realmente fez a diferença, não há como negar que fez a diferença para que ele fosse eleito. Os candidatos a deputado federal, que é o cargo e o número que importa para a contabilização da divisão do fundo eleitoral e do fundo partidário, eles receberam cada um 200 mil reais. Então, você pega um cenário onde o candidato ele foi filiado e se elegeu com base na toda a estrutura partidária, seja não somente de financeira, né? Eu falo de programas de tempo de televisão, a base do diretório executivo, do diretório estadual. E até mesmo eleitores que votam no candidato somente pelo partido em que ele está. São muitos, né? E você pega, por exemplo, o PCdoB, que é uma ideologia de extrema esquerda, então ela acaba arrastando isso tudo, né? E aí ele foi eleito e no ano passado ele foi e se desfiliou do PCdoB e foi para o PSB, levando toda essa estrutura com ele. E os candidatos a deputados, que estão amarrados, até então estavam amarrados ao partido, ficaram devendo essa fidelidade partidária. E o executivo não deve nada em relação a isso. Bom, muito obrigada por todos os esclarecimentos, obrigada por abrir também um pouquinho do que vai ter no seu livro, no que você acredita. Eu tenho certeza que esse nosso papo foi muito importante para o pessoal de casa poder ter um entendimento mais claro, né, sobre vários assuntos que a gente trata aqui nas eleições, e fidelidade partidária é um assunto muito importante. É muito importante, eu agradeço, Mona Lisa, pelo convite. É muito importante e muito, muito recente, então a gente não tem muito tema ainda sobre o assunto. Por isso que o debate é necessário, e eu acredito que cada vez mais haverá esse debate nas casas legislativas e no TSE também, que é quem regulamenta as eleições. O Eleição para Todos fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação na TV Alego e na semana que vem estaremos de volta com mais temas e assuntos sobre as eleições.